O nome do convidado de hoje é Kim, o Kim Kataguiri. Deputado federal, seja bem-vindo. Tudo bom? Toma seu lugar aí. Eu gosto de cortar bem antes da... É pra mostrar que é pra cortar, entendeu? Fica da hora. Obrigado pela sua presença, Kim. E eu que agradeço o convite. O Kim, que é um homem público. Desde quando você imaginou que você ia ser um homem público? Ixi, acho que eu decidi disputar a eleição com 20 anos. Você foi o deputado federal mais novo do Brasil? Foi o mais novo, na última legislatura. Decidiu por que ser um homem público? Porque, bom, teve toda uma história pessoal de militância pelo impeachment da Dilma, né? E a gente teve muito contato com o Congresso naquela época e a gente via que a classe política que estava lá não nos representava. Os senadores, os deputados, eles eram muito mais frouxos do que a postura que a gente queria ver na política. A gente queria uma postura mais firme, mais incisiva. A gente estava defendendo o impeachment da Dilma e supostamente o partido mais à oposição à época era o PSDB, estava contra o impeachment do governo. E eles eram o partido de oposição. Então a gente falou, bom, os caras nem minimamente defendem, não fazem um básico, né, arroz com feijão do papel de oposição, que é fiscalizar, que é comparecer na sessão, que é atrapalhar as votações do governo. E aí a gente percebeu que não só isso, mas todos os nossos princípios, todos os nossos valores, todos os nossos ideais de direita, de liberalismo econômico, de conservadorismo político, não estavam representados no Congresso Nacional. Daí que a gente, como MBL, não eu sozinho, decidimos disputar a eleição. Você criou o nome? Movimento Brasil Livre? Isso. Não, foi uma coisa conjunta ali. Sim. E hoje, então, se você entrou porque não tinha esses caras lá, hoje tem esses caras lá? Hoje tem esses caras lá, né? Acho que não só eu, mas outros parlamentares têm uma postura Consegue assim, falar o nome de alguém mais que dura, não é do seu movimento, que são os mais caras que você incisiva em respeita? relação ao governo? Não, acho que tem a deputada Adriana Ventura, que é aqui de São Paulo, do Partido Novo, né? Eu também diria que você tem o deputado Cabo Gilberto, na Paraíba, que também é um cara duro, incisivo em relação ao governo. Outros parlamentares que... o deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, então outros que têm uma postura dura, que têm uma postura incisiva em relação ao governo e que, de fato, se dedicam para saber aquilo que parece uma coisa óbvia, parece uma coisa básica, mas lê o que está sendo votado. Porque eu digo para você com tranquilidade que boa parte da Câmara dos Deputados, vota os projetos sem ler, sem saber o que está sendo votado. Sem saber o que está... O cara está mexendo bilhão para cá, bilhão para lá, e tudo que ele quer saber é o governo está a favor ou está contra? O governo está pagando emenda, está dando cargo para votar nessa matéria? Ele não quer saber, bom, mas isso aí vai melhorar, vai piorar a vida da população. Quer saber o posicionamento do governo. Quer saber o que o governo pensa sobre isso. Se eu sou do deputado da base do governo, eu vou lá e voto junto, quero receber minha emenda e levar para minha cidade. Então, quem é um cara que tem menos emenda parlamentar, porque ele não vota com o governo. Então. Exatamente. Quem é de oposição não recebe nenhuma emenda do governo. Você não recebe nenhuma? Não, do governo, zero. O que tem de emendas são as emendas impositivas, que é obrigatório pagar para todos os deputados o mesmo valor. Essa impositiva é aquela que dá, tipo, 500 milhões de reais para cada deputado de São Paulo? Não, as emendas impositivas são 40 milhões de reais. Só? 40 milhões de reais ao ano por deputado. Cadê o resto do dinheiro, Kim? O resto do dinheiro está com os deputados da base do governo, que aí sim, esses indicam 200, 300, 400, 500 milhões de reais, leva para o seu estado e se elege com base nisso. Mas eu acho errado, inclusive, o deputado que baseia a sua atuação só em emenda parlamentar. Porque a principal função do deputado, e quando você olha para os parlamentos do mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, Israel, é legislar e fiscalizar, não é executar o orçamento. Mas, infelizmente, a população brasileira, a maior parte, não sabe qual a função do deputado, não sabe qual a função do senador. Então, quando vê um deputado inaugurando uma escola, inaugurando um hospital, levando uma obra para a sua cidade, acha que aquele deputado está fazendo o seu trabalho. Quando, na verdade, muitas vezes, aquele deputado está, na verdade, vendendo o voto dele para o governo. E aí você vê o descasamento, por exemplo. Fundo eleitoral. A maior parte da população é contra gastar 5 bilhões de reais para fazer campanha, para fazer propaganda política. Por que a maior parte, mais de 90% dos deputados, vota a favor de aumentar o fundo eleitoral? Porque o cara não se elege com base naquilo que ele acredita, não se elege com base naquilo que ele defende. Ele se elege inaugurando obra no seu município. E aí o cara fica feliz com a obra, não quer nem saber se o cara está votando contra ou a favor de fundo. Você já propôs alguma PEC ou juntou um grupo de parlamentar para tirar, por exemplo, esses 5 bilhões de fundo eleitoral? Já. Em 2020 eu consegui barrar o aumento. Infelizmente, em 2022 eu não consegui. Mas, assim, é uma minoria de deputados. Uns 80, 90 que votam contra. Os outros... 400 votam a favor. Os que votam contra é porque não pegam o fundo. Sim, ou não pega, é contra, enfim. Sim. Você está com 28 anos? 28 anos. Por que o Kim não casou até hoje?
Por que o Kim não casou? Pô, acho que estava trabalhando demais, que estava estudando demais e continua fazendo isso. E acho que eu estou numa fase da minha vida que eu estou quase que 100% dedicado à minha vida pública, ao legado que eu vou deixar e que eu vou ter orgulho de falar para os meus filhos e para os meus netos, ó, essa lei aqui, ó, no ano passado, por exemplo, a gente aumentou a pena para furto, roubo e receptação, né? Fazia mais de década que a gente não revia a legislação sobre os crimes contra o patrimônio, que são hoje um dos principais problemas que a gente tem em São Paulo e no Brasil. Artigo 155, 57 e 180, que Isso, chama receptação. Isso. E a gente aumentou a pena de todos eles, justamente também para impedir, principalmente no furto, e nos furtos mais graves, furto de carro, furto de coisas, projeto de lei meu. Parabéns. Para impedir que o sujeito, mesmo condenado, não vá preso, porque hoje, você sabe, quando a pena é abaixo de 4 anos, geralmente você converte a pena restritiva de liberdade para a pena privativa de direito. Né? E aí o sujeito simplesmente paga uma multa, cesta básica, ou precisa fazer trabalho social, tal, e não vai preso. E aí a gente aumentou a pena mínima justamente para ser acima de 4 anos e para o sujeito começar no regime fechado. E de receptação, porque ele é o elo econômico do crime. Se o sujeito rouba, se o sujeito furta, ele precisa escoar esse produto de crime, esse celular, esse carro roubado em algum lugar. Se não tem quem receba, né, não tem motivo econômico, não tem incentivo econômico para você cometer aquele crime. E qual que era o grande problema? Por não ter grave ameaça e por não ter violência, a pena de receptação era muito baixa, mas é um elo econômico fundamental para crimes com grave ameaça e com violência. Daí que a gente aumentou a pena de receptação, justamente escutando a polícia, né, que relatava isso, que o sujeito que recebia não acabava preso. Foi difícil para aprovar? Foi difícil, foi sim. 1 ano trabalhando, assim, focando muito nesse projeto para conseguir finalmente aprovar na Câmara e nesse ano voltar ao trabalho para aprovar no Senado. E eu não tenho a menor dúvida de que o presidente Lula, pelo seu viés ideológico, vai vetar e a gente vai ter que trabalhar para derrubar o veto. Como ele vetou agora, sou um dos autores do projeto que acabou com saidinha temporária de preso. Né? A gente aprovou na legislatura passada, foi vetado pelo presidente da República, passou no Senado, foi vetado agora pelo presidente da República e a gente vai ter que trabalhar agora para derrubar o veto. O que é o seu sentimento? Ontem eu estava lá no parlamento, recebendo uma condecoração lá de comendador. E aí eu estava bem animado, eu fui lá dentro do plenário, fui ali no Salão Verde. Eu sinto uma energia de improdutividade aqui tão grande. E te falo isso assim que, eu não sei se você acompanhou, eu acabei sendo eleito deputado federal e fizeram uma sacanagem comigo, eu já virei essa página, não tenho o que fazer mesmo, né? Tirei uma vaga do PT e o PT foi lá e resolveu o problema. Fui eleito, quase 250 mil votos. E ontem eu senti assim, eu tenho uma percepção boa de energia. Você sente isso também, essa improdutividade ali no ar, como se fosse um lugar onde poderia resolver tantos problemas, mas parece que cada um puxa para um lado e a gente não consegue progredir como nação. Você também tem esse sentimento frequentando esse lugar toda semana? Não, mano, não sinto, eu vejo isso, pô. Sabe qual que é a média, o tempo médio para um deputado aprovar um projeto de lei? 5 anos. E o mandato do deputado tem 4. Então a regra do parlamento brasileiro é o sujeito aprovar o primeiro projeto de lei a partir do 2º mandato. Para você ter noção do nível de improdutividade. E isso quando não é um projeto que é, por exemplo, outro dia na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, a gente estava analisando um projeto do Padilha, que hoje é ministro de Estado do PT, para criar o Dia Nacional do Funk. Imagina, o cara ficou 5 anos com, sei lá, 200 mil de verba de gabinete de funcionário trabalhando para ele, com cota parlamentar de 40 mil reais todo mês para carro, segurança, motorista, comida, gasolina, mais o salário, para, sei lá, no 5º ano de mandato aprovar o Dia Nacional do Funk. Esse tipo de coisa que a gente vê dentro da Câmara. E foi aprovado? E foi aprovado. E justamente então tem o Dia do Funk agora. Agora vai ser sancionado o Dia do Funk. Então, você pode... No dia você comemora e traz um funkeiro para ser entrevistado. É essa a realidade que a gente vê no Congresso hoje. Muito por causa do que eu coloquei, desse descolamento da população, do eleitor, da maior parte do eleitorado, com a função do deputado. Que a função dele era para ser legislar, mas aí ele passa a maior parte do mandato preocupado em levar mais dinheiro para a sociedade. O que é seu sonho para o Brasil? Cara, eu, nesse sentido, sou um pouco megalomaníaco, tá? Eu sempre escutei, quando eu era criança, né, professor de geografia, falando: a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, a gente precisa ter um assento no Conselho de Segurança da ONU. Eu quero, a minha visão para o Brasil, e eu sei que muito provavelmente eu não vou estar vivo para ver esse Brasil, mas eu quero que a minha vida esteja a serviço dele,
ainda que não sou eu que vá ver, ou que vá viver, ou que vá usufruir disso, é de um Brasil não só que tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas um Brasil que tem um assento permanente e preside o Conselho de Segurança da ONU. É um Brasil que senta na mesa dos adultos do mundo para falar sobre geopolítica. É um Brasil que, quando se posiciona em relação a uma guerra na Ucrânia, o mundo para escutar e fala, bom, o que o Brasil está fazendo? Porque se o Brasil entrar nisso daí, acabou a guerra. Qual que é a posição do Brasil sobre o conflito no Oriente Médio? Todo mundo tem que ir lá se apresentar no serviço público, né? A gente não está precisando, estamos há mais de 100 anos sem guerra nesse país, graças a Deus. Mas assim como o Exército, a gente deve se alistar. Eu acredito que isso deveria ser um negócio que todo mundo deveria se apresentar para servir de alguma forma à população. Se é com cargo público, se é servir como voluntariado, mas principalmente as mentes pensantes desse país. Eu faço esse apelo, você vai terminar o programa mandando seu recado, mas eu faço esse apelo, aproveite essa oportunidade. Inclusive, quero te dar esse livro aqui. Eu já publiquei 53 livros, esse aqui é um dos que eu tenho mais carinho. Cada brasileiro um governante. Eu quero que... Esse não é um sonho. Talvez a gente vai dormir, vai morrer, né? E não vai enxergar isso. Mas esse plantio, ele precisa ser bruto nessa geração. Eu acredito que cada brasileiro pode ser um governante, sim. E você pode começar governando a sua vida, você pode governar a sua casa, você pode governar seus filhos pequenos, treinando eles para prestarem. Você pode governar seus negócios, a sua comunidade, o seu bairro. E às vezes, quem sabe, você servir a sua vida aí com o público, igual o Kim está servindo, igual eu estou me dispondo também a fazer isso. Espero que você responda esse apelo. Kim, lá naquela câmera verde lá, tem 8 bilhões de pessoas em todas as línguas ouvindo uma mensagem que você tem como ser humano. Todo mundo vai ouvir essa mensagem. É a sua maior mensagem. Qual que é a sua maior mensagem? E, hipoteticamente, todo mundo da Terra vai poder ouvir essa mensagem. Meu Deus do céu, mano, nunca me preparei para falar para 8 bilhões de pessoas. Eu não sei essa mensagem. Eu vou ter que inventar alguma coisa na minha cabeça agora. Dê o seu melhor, sua cabeça é boa e rápida. Ah, não, mas não é fácil assim, não. O que eu diria para 8 bilhões de pessoas, Pablo? Essa é a Terra inteira. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar para 8 bilhões. Isso mostra seu senso de propósito. Tipo, por mais que você precise de mais alguns segundos, que eu sei que você é safo e dá conta de resolver isso aí, pensa na humanidade inteira te dando atenção por poucos segundos. Você tem essa oportunidade, não joga lá fora. O que você faria e falaria? Samurai. Esse silêncio já é um grande recado. É claro, esse é o primeiro ponto que eu diria para 8 bilhões de pessoas. Se você for falar para 8 bilhões de pessoas, pensa bastante no que você vai falar antes de falar, porque tem um potencial de estrago, talvez até maior do que o potencial de benesse que você pode trazer, trazendo uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. Mas eu diria que, apesar de todas as diferenças, apesar de todas as fronteiras, apesar de todos os países, apesar de todas as diferenças culturais, nós somos todos seres humanos e não podemos perder isso de vista, né? E nunca perder de vista também que as outras pessoas que convivem com você, por mais que você não goste, por mais que você tenha problemas com outras pessoas, todas são pessoas como você, todos sofrem como você, todos muitas vezes estão passando por batalhas e por infernos pessoais que você não conhece. Aliás, na maior parte das sociedades do mundo, que eu estou falando com 8 bilhões de pessoas, a gente é ensinado a esconder as nossas fraquezas, esconder as nossas dificuldades e fingir que a gente é super-homem, inclusive para os nossos próprios amigos, inclusive para a nossa própria família. E a gente sabe que não é assim. Então, tanto a gente pessoalmente tem, inclusive, tem que ter a coragem de falar dos próprios problemas, de falar das próprias dificuldades para quem a gente ama, para os nossos amigos, para a nossa família, porque eles se preocupam com a gente, porque eles querem saber como a gente está e porque eles querem fazer o melhor para que a gente esteja bem, como a gente tem que entender também que os outros estão vivendo infernos pessoais que a gente pode ter nem ideia do que eles estão passando. E justamente por isso que a gente tem que ser gentil, justamente por isso que a gente tem que ter empatia pelas outras pessoas. Uma salva de palmas para Kim! Muito bom, garoto! Prazerão! Vou pegar aí? Tá caindo o microfone. Vou pegar pra você. Olha aqui, aqui. Cara, parabéns. Obrigado. Não desiste não. Continua firme. Vamos tirar uma foto? Vamos lá. Pega esse. Essa cabeça sua, estamos trabalhando para isso. Vamos, obrigado. Você ajuda, eu quero te ajudar com isso aí. Parabéns. Dá um tchauzinho aí na câmera ali, a gente já vai. Tá ótimo. Valeu, gente! É nóis!
Obrigado. Vá cuidar da sua vida e cuidar do Brasil.